Oi, eu sou Adri Lima e esse é o Centro de Estudo das Escrituras. Bem-vindo ao canal Centro das Escrituras. Neste canal, iremos acompanhar os estudos do Vem e Segue-me e também uma aula especial sobre Jesus Cristo, baseado no livro de Jesus o Cristo, de James E. Talmage. Como estamos começando agora, vamos acompanhar sim a sessão que está sendo estudada essa semana, que é a sessão 46, 47 e 48. Na sessão 46 surge a pergunta: como devemos conduzir as reuniões? E como podemos tornar as reuniões da igreja mais viva, vibrante e crescente? E dar-nos alguma direção? E conforme muitas pessoas que haviam se batizado e eram ainda membros de outras religiões e trouxeram para a igreja, logo no começo, essas tradições, algumas delas caíam no chão, se sacudiam, dançavam, e elas estavam alegando que aquilo era o dom de Deus, e assim Deus falava com elas. Então Joseph Smith pensou: ok, como é que isso é reunião? E como isso pode ser um dom do Espírito? Como vamos realizar as reuniões sacramentais? Se nós notarmos, é pela primeira vez que aparece o termo reunião sacramental nas Escrituras, na seção 46, é a primeira vez que isso acontece. Não obstante, tendes ordens de jamais excluir quem quer que seja de vossas reuniões públicas, que são realizadas diante do mundo. Tendes ordens também de não excluir de vossas reuniões sacramentais ninguém que pertença à igreja. Não obstante, se alguém tiver transgredido, que não participe do sacramento até que haja uma reconciliação. E também vos digo que não deveis excluir de vossas reuniões sacramentais quem quer que esteja sinceramente procurando o reino. Digo isto com respeito aos que não são da igreja. Então, os primeiros 7 versículos são sobre obter o Espírito, conduzir nossas reuniões com a orientação do Espírito e, a propósito, não expulsar mais ninguém das reuniões da igreja. Isso realmente me parece intrigante, já que Jesus, lá em 3º Nefe, disse a mesma coisa. Ele parece enfatizar isso: não expulse ninguém, não expulse estranhos, não expulse membros, mas com a ressalva: se eles forem indignos, sabemos que devemos negar o sacramento, mas não os expulses da reunião sacramental. Não devemos expulsar ninguém das reuniões sacramentais. Pessoas que estão nos visitando ou até pessoas que são contra a nossa religião, mas estão nos investigando. E acho que isso é muito significativo. Em outras palavras, devemos interagir com todas as pessoas. Tendes ordens, porém, de em todas as coisas pedir a Deus, que dá liberalmente, e aquilo que o Espírito vos testificar, assim quisera que fizesses em toda a santidade de coração, andando retamente perante mim, refletindo sobre o resultado da vossa salvação, fazendo todas as coisas com oração e ação de graças, para que não sejais seduzidos por espíritos malignos, ou pelas doutrinas de demônios, ou por mandamento de homens, porque alguns são de homens e outros de demônios. Veja que o Senhor nos fala no versículo 7 que não devemos nos deixar seduzir. Sim, porque as pessoas tinham visões estranhas ou pontos de vista estranhos sobre o significado de ter o Espírito. E naquele momento estava saindo totalmente da apostasia. A igreja era nova, tinha pouco menos de 1 ano. E podemos entender que temos uma gama muito alta de como as pessoas acreditam que é uma manifestação do Espírito Santo. Então agora o Senhor abre uma porta para uma doutrina maravilhosa. E não é apenas como o Espírito se manifesta em nossas reuniões, mas uma maneira pela qual o Espírito se manifesta na igreja, no reino e na terra. Vamos voltar um pouquinho na pré-mortalidade. Vamos imaginar agora o Pai Celestial chegando a cada um de nós e dizendo: vocês vão ter problemas, vocês vão precisar de ajuda. E Ele, sabendo da nossa jornada, essa jornada que teremos pela frente, Ele vai dizer que iremos sim ter problemas e vamos precisar de ajuda. Então, deixe-me entregar alguns presentes para vocês, dentro de cada um de vocês. Vou dar aos meus filhos as ferramentas que todos vocês vão precisar para ter sucesso na vida. Agora vamos imaginar o Pai dizendo:
A única maneira de vocês terem sucesso na terra é se tiverem as ferramentas que eu lhes darei. Vocês precisam, vamos imaginar que ele está dizendo que vocês precisam serem capazes de ser felizes. Haverá momentos em que precisarão rir. Então darei a algum de vocês a capacidade única de rir. E algum de vocês os dons extras de fé. E algum de vocês sairão super inteligentes. E algum de vocês serão super sábios. E algum de vocês serão pacientes. E algum de vocês saberão orar muito bem. E algum de vocês entenderão as Escrituras bem melhor do que outras pessoas. Estou lhe entregando os dons que vocês precisam para retornar à minha presença, à minha glória. Agora, aprenda a usá-los nessa jornada. Essa é a doutrina que o Pai Celestial está ensinando aqui, nessa sessão. E nós o chamamos de dons do Espírito. E nós precisamos entender que isso são ferramentas que Deus nos deu para que todos nós, coletivamente, possamos retornar à sua presença. A sessão 46 começa listando alguns dons e das regras para usá-lo. Essa lista também está no Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, 13. No livro de Mórmon, quando estudamos Moroni 10, também há uma lista que fala sobre os dons do Espírito. Então aqui na sessão 46, vamos estudar e discutir realmente sobre os dons do Espírito, para que não possamos passar apenas por reuniões da igreja, mas também possamos passar pela mortalidade e saber como estou guiando também meus filhos aqui na mortalidade. Agora irei falar sobre algo que rege os dons do Espírito. Se nós prestamos atenção, o Senhor nos diz logo de cara, logo no versículo 8, há uma frase no meio do versículo, que diz o seguinte: procurai com zelo os melhores dons. Em 1 Coríntios, ele dirá: sede zelosos, cobiçai dons. É estranho, né? Porque normalmente é dito que não devemos cobiçar. Mas o Pai Celestial está dizendo que não há problemas em desejar dons do Espírito. E acho que há momento em nossas vidas em que realmente devemos cobiçar e buscar o dom específico que seja necessário. Missionários que são chamados para servir em outro país e para falar em língua estrangeira, certamente devem buscar o dom de línguas. Bispos precisam desesperadamente do dom das diferenças de administração. Pais, todos os pais, precisam frequentemente do dom da sabedoria e do discernimento. E o Senhor está dizendo aqui: buscai, os desejai, orai pelos dons. Tudo bem, é uma coisa normal desejar e cobiçar retidão e sair em busca de uma dádiva do Espírito. Se você é chamado para ensinar, pedi ao Senhor o dom de ensinar. E ensinar é algo divino. Então agora vamos para o número 2 da nossa lista. Observe quantas vezes o Pai vai repetir isso na sessão 46. Vocês terão que se lembrar, porque eu vos dei esse dom. É absolutamente crucial que você tenha em mente o motivo pelo qual o Senhor dá os dons. Então deixe-me destacar a todas as vezes que ele repete isso. No versículo 8, vamos ler o versículo 8. Portanto, acautelai-vos, para que não vos enganem, e para que não sejais enganados. Procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre porque são dados. Então, por que ele nos deu os dons? Vamos ver o versículo 9. Pois em verdade vos digo, eles são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos, e daqueles que procuram assim fazer, para que sejam beneficiados todos os que me buscam ou que me pedem, e que me pedem não um sinal para satisfazer suas concupiscências. Aqui no versículo 9, você notou algo? Você lembra o motivo por que Deus nos dá os dons espirituais? É isso que está dizendo aqui na seção 46. O motivo por que Ele nos dá esses dons. Vamos ver o motivo.
em cada um desses versículos. Aqui no versículo 10 e 12. E também, em verdade vos digo, quisera que sempre vos lembrasseis e sempre retivesseis em vossa mente o que são esses dons dados à igreja. A alguns é dado um, a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. No versículo 17, ele fala sobre a palavra de sabedoria e o dom também do conhecimento no versículo 18. Agora, por que ele daria a alguém o dom de sabedoria e a outro o dom do conhecimento? Vamos ver a resposta no final do versículo 18. Vamos lá. E também em verdade vos digo, a alguns é dado pelo Espírito de Deus a palavra de sabedoria, a outros é dada a palavra de conhecimento, para que todos possam ser ensinados a serem sábios e a terem conhecimento. Isso se aplica a todos os dons espirituais, para que todos possam ser ensinados a serem sábios e a terem conhecimento. Vamos dar uma olhada no versículo 26. E todos esses dons vêm de Deus, para benefício dos filhos de Deus. Seu dom não foi dado a você, foi dado à igreja, foi dado a todos, através de você. Você percebe como o Senhor está ensinando aqui, ao lidar com um dom, que você tem um dom, e nesse dom você deve abençoar todas as pessoas? Agora volte ao final do versículo 9 e veja o que o Senhor está dizendo. Para que sejam beneficiados todos os que buscam, ou que me pedem, e que pedem não um sinal para satisfazer suas concupiscências. Qual é a única coisa que não se deve fazer com o dom? Se eu usar meu dom para minha gratificação, para minha glória, para o meu ganho, para o meu aplauso e para chamar atenção para mim, eu ofendo e enfureço o Deus que me deu esse dom. Ele me deu esse dom para abençoar a vida de outras pessoas. Certa vez, Joseph Smith fez mau uso do seu dom e foi severamente repreendido por isso. E todos nós precisamos ouvir isso, porque é uma tentação real de usar para o mal os nossos dons, para o nosso próprio ganho. Então, vamos voltar na seção 3, quando Joseph Smith perdeu os manuscritos que ele tinha, porque ele perdeu o dom de traduzir. O Senhor diz o seguinte na seção 3, no versículo 4. Pois embora um homem tenha muitas revelações e tenha poder para realizar muitas obras grandiosas, contudo, se ele se vangloriar da própria força em ignorar os conselhos de Deus e seguir os ditames da própria vontade e de seus desejos carnais, cairá e trará sobre si a vingança de um Deus justo. Observe que não que ele possa cair, ele vai cair, caso o homem use os dons para aquilo que é mal. Então tenha cuidado. Eu sei que há pessoas que ganham a vida usando o dom que Deus lhe deu, mas mesmo essas pessoas precisam ter cuidado e entender que meu dom não é para me trazer glória, é para trazer glória a cada um dos filhos do Pai Celestial. Eu vejo atenção. Eu vejo que você trabalhou muito duro para investir no seu dom. Eu sei quantas noites você passou acordada para edificar ainda mais o seu dom. Eu sei que seu dom pode beneficiá-lo financeiramente. E creio que um dos avisos que o Senhor está dando a todos nós é: lembre-se de quem te deu esse dom. Apenas lembre-se também quem você é. Agora vamos voltar à seção 46, no versículo 11. Pois a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons, e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. Agora deixe-me ser claro. Se você olhar a seção 46, os versículos 13 a 22, verá uma lista de quase uma dúzia de dons. Mas por favor entenda que não há apenas uma dúzia de dons. Há milhões de dons, muitos dons. O que você tem na seção 46 e também na primeira epístola de Coríntios e em Moroni são apenas uma amostra das coisas que você pode imaginar. Anos atrás, o elder Marvin J. Aston nos deu uma linda lista de dons, que basicamente não são dons listados em nenhum bloco de escrituras. Então, não limite o seu pensamento somente nas listas encontradas nas 3 obras padrões da igreja.
Mas antes de fazer isso, de mostrar essa lista que o Elder Arston nos deu, quero falar algumas palavras do Elder Bruce R. McCock, sobre o que ele falou também sobre esse tema de haver vários dons que é dado por Deus aos filhos dele. O Elder McCock disse o seguinte: os dons espirituais são infinitos em números e variedades. Os listados nas palavras reveladas são simplesmente ilustrações da fusão ilimitada da graça divina que um Deus gracioso concede àqueles que o amam e o servem. Agora vamos à lista do Elder Aston. O dom de pedir, o dom de ouvir, o dom de usar uma voz mansa e delicada, de chorar, de evitar contendas, de ser agradável, de evitar vãs repetições, de ser justo, de não julgar, de buscar orientações de Deus, de ser discípulo, de cuidar dos outros, de ponderar, de orar, o dom de prestar testemunho e o dom de receber o Espírito Santo. Você sabe o dom que você tem, porque são muitos. O presidente Gordon B. Hinckley certamente tinha um dom do otimismo, o dom do humor. O presidente Hinckley sempre viu as possibilidades. Acho que se você começar a perceber que existem tantos dons e vê-los e reconhecê-los e começar a notá-lo também em outras pessoas, como o dom da paciência, o dom da compreensão, o dom da compaixão, o dom de saber ser capaz de respeitar e ver o valor das outras pessoas, o dom de resolver problemas, há muito deles, há muitos dons. Agora voltando à seção 46, versículo 1, a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. E é claramente o uso da palavra homem aqui, eu quero dizer tanto para homem como para mulher. Cada um dos filhos do Pai Celestial recebeu um dom. Você tem um dom. Agora a próxima coisa que eu quero destacar é voltar para a seção 8. Deixe-me ler alguns versículos que falam sobre Oliver Cowdery e sobre Hyrum Smith. Vamos ler primeiro a seção 8, versículo 4. Portanto, este é teu dom. Usa-o e serás abençoado, porque te livrará das mãos de teus inimigos, ao passo que, se assim não fosse, eles te matariam e levariam tua alma à destruição. Observe o que é dito aqui. Os dons precisam ser desenvolvidos. Eles precisam ser estimulados. Vá para a seção 11 e observe o que o Senhor fala a Hyrum Smith a respeito do seu dom. Vamos para a seção 11, versículo 10. Eis que tens um dom, ou melhor, terás um dom, se me pedires com fé, com um coração sincero, crendo no poder de Jesus ou em meu poder que fala a ti. Temos que desenvolver os nossos dons. Todos nós temos que cultivá-los. Todos nós temos que flexionar os músculos dos nossos dons. Você não pode simplesmente ficar sentado e de repente ter essa habilidade magnífica, ter os seus dons. Pratique os seus dons, mova-o, ofereça ao Senhor, ofereça à igreja. Lembre-se, os dons não é para o seu uso próprio, é através de você para abençoar outras pessoas. Acho que precisamos voltar em 1 Coríntios 12 por um minutinho. Se você ler 1 Coríntios 12, 18, acho que lá tem um ponto de vista em que às vezes nós olhamos para os dons das outras pessoas e sentimos até um pouco de inveja. Alguns dons eles são mais visíveis nas outras pessoas do que em nós mesmos. Mas observe o que Paulo diz no versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, ele está tentando criar essa ideia de que todos os membros de um corpo, e olha que são muitos, é necessário. São vários membros, mas apenas um corpo. No verso 17, vamos dar uma olhada no que diz lá. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O que ele está querendo dizer? Todos os dons são necessários. Vamos ler o versículo 18 novamente. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Agora Deus colocou os membros, cada um deles no seu corpo, onde realmente ele deve ser. Você tem um dom que Deus quer que você tenha. As pessoas têm um dom que Deus quer que elas tenham. E há uma sabedoria maior nisso.
o porquê de cada um de nós ter o dom que devemos ter. O dom que você e eu temos é o presente certo para nós. É aquele que o Senhor escolheu para nós. E se o seu dom for um pouco mais discreto ou um pouco despercebido, isso não significa que você não possa contribuir igual aos outros que têm dons tão extravagantes, tão óbvios. Lembre-se disso. Cada um tem um dom que Deus quer que tenha. Deus sabe quem precisa de cada dom. Temos os dons que deveríamos ter e todos eles são necessários. Há algo no versículo 29 que chama bastante atenção e que nos deixa até um pouco confuso. Vamos dar uma olhada. Para que alguns sejam dados possuir todos esses dons, para que haja uma cabeça, a fim de que todo membro se beneficie com isso. Agora, mais uma vez, quem seria essa pessoa que tem todos os dons necessários que foram dados aos filhos de Deus? Há uma escritura bem importante lá na seção 107, nos versículos 91 e 92. Vamos dar uma olhada agora nesses versículos para a gente poder tirar uma dúvida de quem é esse cabeça que essa escritura está falando. E também o dever do presidente do sumo sacerdócio é presidir toda a igreja e ser semelhante a Moisés. E eis que nisto há sabedoria, sim, em ser um vidente, um revelador, um tradutor e um profeta, possuindo todos os dons de Deus que ele confere ao cabeça da igreja. Vocês notaram? Fala exatamente sobre o sumo sacerdote presidente desta igreja, da igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, a igreja restaurada. Sim, acredito que o profeta atual tem sim, sobre sua cabeça, todos os dons necessários para ajudar os filhos dos homens. Posso garantir isso para vocês e prestar meu testemunho sobre isso. Agora vamos adicionar um dom à lista. E esse dom para mim é o mais importante. Todos são importantes e necessários. O seu dom é necessário no momento certo. Mas tem um que devemos desejar esse dom, que para mim é um dos mais importantes do que qualquer outro. Então, para isso, precisamos voltar a Paulo, em 1 Coríntios 13. Vamos começar pelo primeiro versículo de 1 Coríntios 13. Vamos dar uma olhada. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Esse é um dom muito importante, certo? Esse é um dom muito mais importante, muitas vezes é algo que admiramos e ao qual aspiramos. Mas observe o que Paulo diz no versículo de 1 ao 3. Vamos ler todos completos, vamos dar uma olhada. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, no último versículo do capítulo 13, fala o seguinte: Agora, pois, permanecem estas três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. A caridade é um dom. Algumas pessoas têm isso naturalmente. Acredito que esse foi o dom especial que estava no presidente Kimball. Se você viveu durante os anos 80, durante a presidência desse grande homem, ele tinha um dom da caridade. O amor vinha muito fácil para ele. A caridade era algo muito fácil para o presidente Kimball. E muitos podem conhecer pessoas que têm naturalmente esse dom, o dom da caridade. Então aqui está a nossa lista de regras que governam os dons do Espírito. Eu gostaria de apenas lhes encorajar fortemente. Qual é o seu dom? Pense nisso. Leia sua bênção patriarcal. Pergunte às outras pessoas
Observe o que você faz. A igreja precisa do seu dom. Ainda falando sobre a sessão 46, algumas verdades preciosas que ainda precisam entrar nessa lista. É aqueles que têm o dom de saber que Jesus é o Cristo e de dizer, eu sei. Os versículos 13 e 14 dessa sessão falam exatamente sobre esse dom. Vamos dar uma olhada. A alguns é dado saber, pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. A outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna, se permanecerem fiéis. Eu gostaria de dar uma pausa sobre esse dom nesse momento, de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos pecados da humanidade. Eu gostaria de falar isso daqui a pouquinho. A única coisa que quero acrescentar agora que estamos encerrando essa sessão 46 sobre os dons do Espírito é esta incrível percepção sobre o julgamento. No verso 15, o Senhor menciona o dom das diferenças de administração. Leiamos também juntos o versículo 16. E também o Espírito Santo faz saber a alguns as diferenças de administração, conforme for agradável ao mesmo Senhor, segundo desejar o Senhor, que molda as suas misericórdias às condições dos filhos dos homens. E também a algumas é dado perceber pelo Espírito Santo se as diversidades de operações são de Deus, para que as manifestações do Espírito sejam dadas a todo homem para seu proveito. Acho que ele está falando sobre quando ser misericordioso e quando ser justo. E os bispos precisam disso quando lidam com a excomunhão e a desassociação, quando ser misericordioso e ser justo. Os pais certamente precisam desse dom ao administrar disciplina aos filhos. Se você tiver o dom de discernimento, saiba que o Senhor distribuiu suas misericórdias conforme as condições dos filhos dos homens, significando que esse dom de julgar além do comportamento é saber que as circunstâncias fizeram a diferença. Acho que todos nós já conhecemos ou tivemos pessoas da nossa família que tiraram a própria vida por meio do suicídio. E confio que o Senhor concederá suas misericórdias de acordo com as condições dos filhos dos homens. Que Ele veja além das ações e do que aconteceu naquele momento, naquele pior momento. Que o dom do discernimento ou o dom das diferenças de administrações é a capacidade de ver o quadro geral, julgar o quadro geral, as circunstâncias e adaptar nossas misericórdias de acordo com essas condições. Para mim, essas palavras revelaram o caráter de um Deus maravilhoso e de uma forma tão profunda que vocês nem imaginam. E oro para que Deus não nos julgue pelo nosso pior dia. Agora, irei resumir um pouco da sessão 47 para vocês. John Whitman, uma das 8 testemunhas do livro de Mormon, auxiliou o profeta Joseph Smith como escrevente durante a parte da tradução do livro de Mormon e, posteriormente, durante a tradução inspirada da Bíblia feita pelo profeta. As funções de John aumentou após a partida de Oliver Cowdery, em outubro de 1830, para sua missão aos Lamanitas. John ajudou a tomar nota nas conferências da igreja e continuou a compilar as revelações que Joseph Smith recebera, e a cópia virou depois um livro de registros manuscritos que se tornaram conhecidos como Livro de Mandamentos e Revelações. Em março de 1831, o profeta Joseph Smith designou John Whitman para escrevente e historiador da igreja. John relatou mais tarde: prefiro não fazê-lo, mas observar que é a vontade do Senhor e que ela seja feita, e se assim Ele o desejar, desejo que manifeste por meio de Joseph o vidente. A revelação subsequente ao profeta
confirmou o chamado de John Whitman para escrever e manter uma história regular da igreja. John aceitou a vontade do Senhor e, por fim, preparou um histórico narrativo de 96 páginas que descrevia principalmente eventos do outono de 1830 até meados do ano de 1838. Mais tarde, ele abandonou a igreja e levou consigo esses manuscritos. Em 1993, alguns anos depois de seu falecimento, a igreja conseguiu uma cópia desse relato. O resumo da seção 48 fala sobre o primeiro bispo da igreja. Edward Brackman havia sido chamado por revelação para ser o primeiro bispo da igreja e recebeu a responsabilidade de administrar aos pobres e necessitados. Prevendo a chegada dos santos que migrariam de Nova York para Ohio, o bispo Brackman estava ansioso por saber algo sobre como se preparar para atender às suas necessidades. Também surgiram dúvidas sobre onde a cidade de Sião seria estabelecida. Os novos membros da igreja se perguntavam se deveriam planejar ficar em Ohio permanentemente ou se preparar para se mudar novamente para onde quer que Sião fosse localizada. Por essas razões, o profeta Joseph Smith buscou a orientação do Senhor e, consequentemente, recebeu a revelação, registrada em Doutrina e Convênios, na seção 48. Vamos ler 48 do 4 ao 6. É necessário que economizes todo o dinheiro que puderdes, e que obtenhas em retidão tudo que puderdes, para que no devido tempo tenhais condições de comprar terras para uma herança, sim, para a cidade. O local não será ainda revelado, mas depois que vossos irmãos vierem do leste, deverão ser designados alguns homens, a eles será dado saber o local, ou seja, ser-lhe-ás revelado. E eles serão designados para comprar as terras e iniciar a construção do alicerce da cidade. Então começareis a reunir-vos com vossa família, cada homem de acordo com sua família, de acordo com suas condições e conforme lhe for designado pela presidência e pelo bispo da igreja, segundo as leis e os mandamentos que receberdes e que recebereis daqui em diante. Assim seja. Amém. O Senhor exortou os santos a economizarem dinheiro para a época em que precisassem comprar terras para construir a cidade de Sião. Naquela época, o Senhor ainda não havia revelado a localização de Sião. É certo que ela estaria localizada nas fronteiras perto dos Lamanitas. Poucos meses após a revelação registrada em Doutrina e Convênios 48, o Senhor revelou aos líderes da igreja que Sião seria construída em Independence, Missouri. Talvez eu não tenha o dom de prestar testemunho, mas eu gostaria de prestar o meu para vocês, de que eu sei que Jesus Cristo vive, que Jesus é o Cristo, que Jesus foi crucificado pelos pecados dos homens e que Ele restaurou a sua igreja aqui na terra e de que Ele realmente é o Filho de Deus. Talvez eu não tenha o poder e a força do meu testemunho seja tão forte e que toque o seu coração, mas eu peço, nesse momento, que o dom do discernimento e do reconhecimento de espírito para espírito possa tocar o seu coração. Eu sei que é a igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias e a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Espero que você tenha uma boa experiência exercitando o seu dom e busque sempre oferecê-lo a outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Saibam que são amados.